orar por eles agora, tá? Pai Santo e Eterno Deus, sobrinhos do Edivaldo sofreram um acidente, nós não sabemos a gravidade, estavam indo para o trabalho, o Jonatas e o Michael. Abençoe esses meninos, ó Deus, e seja quais tenham sido os sofrimentos e os ferimentos, preserva a vida desses meninos e das pessoas que estão envolvidas nesse acidente de forma geral. Que o Edivaldo possa socorrê-los agora, ajudá-los, e que depois tenhamos boas notícias de que a vida de todos os envolvidos nesse acidente foram preservados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá, amiga? Amém. Bora lá. Bem, gente, eu parei, né, no momento que meu filho foi assassinado em minha porta com 3 tiros. E ouvindo o pastor passar a mensagem, eu fico, assim, né, maravilhada com o Espírito Santo de Deus, como ele conduz as coisas. E naquele momento, qual era a minha perspectiva? E a perspectiva de todo mundo que orava por Rafael, meu filho. Era que Rafael se convertesse e ele desse o testemunho dele. Sabe o que isso significa? Que a gente quer servir a Deus, mas a gente quer que os nossos planos prevaleçam. E é por isso que muitas vezes Deus não é o eu da nossa vida. Quando Moisés pergunta para Deus, e Deus diz, como eu vou lhe apresentar? Ele diz, o eu sou. Ele quer tirar o nosso eu e colocar o eu dele. Talvez nossos sofrimentos sejam tantos por isso. Eu lembro que minha concunhada, no momento que ela viu o Rafael morto, ela começou a gritar, meu Deus, cadê os teus planos na vida de Rafael? Acabaram-se os planos, Senhor. Não, é isso que a gente não entende. A confiança em Deus faz a gente realmente, não importa a situação que você esteja passando, não são os seus planos, os meus planos que têm que prevalecer, são os dele. Então, naquele momento ali, enquanto a minha concunhada clamava, né, porque ela era nova na fé, ela era recém-batizada, eu começava a meditar, Senhor, quais os teus planos? Quais os teus planos? Então, muitas vezes, nós passamos 50 anos de adventista de igreja e nos revoltamos com Deus quando perdemos filho, perdemos queridos, perdemos mais de não sei quantos entes queridos. Deus sabe de todas as coisas. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Se Rafael permanecesse vivo ali, quem me garante que Rafael, ele aceitou naquela madrugada Jesus, Rafael permaneceria em Cristo? E qual é o maior propósito de Deus? Não é salvar, queridos. Então, precisamos confiar em Deus a esse ponto. Essa é a cura. A cura é a confiança. E naquele momento, Deus queria fazer algo comigo, porque eu dizia, pai, eu amo meu filho. Sabe que um filho, como eu disse aqui, que é parecido com você em tudo. E aquela sede, aquela ânsia de salvar Rafael, a gente se apega, né? A gente se apega àquele filho, aquele filho que está fugindo das nossas mãos. E ele foi tirado de mim de forma abrupta, né? Porque os planos não eram esses. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Porque os discípulos ficaram tão decepcionados com a morte de cruz, porque eles tinham planos para que Jesus estabelecesse o reino dele aqui. E eles não estavam entendendo que o plano de Deus não era esse. Então, a gente precisa fazer planos, sim, mas dizendo, seja feita a sua vontade. Márcia, Queridos, eu posso mostrar o Rafael? Pode sim, pastor. Pode começando me mostrando. Vamos conhecer o Rafael. Aí você continua. Esse aí, queridos, é o filhão dela que foi, infelizmente, assassinado, tá vendo? Esse aí é o Rafael. E a gente vai mostrando para vocês na caminhada a sequência de fotos para você conhecer melhor a história dele, tá bom? Bem, no dia que ele morreu, né? Na hora que me deram a morte, a ficha não caía. Porque eu tinha na minha mente o quê? Rafael, que Deus iria salvar Rafael. Mas eu não entendia o salvar com a morte dele. Eu entendia o salvar Rafael nos púlpitos pregando, quem sabe louvando, né? Porque a gente tem planos para essa terra e Deus tem planos para a eternidade. Então, com 3 dias que Rafael morreu, Deus colocou em meu coração e conhecer o jovem que matou Rafael. Eu não conhecia ele. E eu fui até o complexo de Itabuna, mas chegando ao complexo de Itabuna, não foi um momento que Deus permitiu eu conhecer o jovem. E com mais ou menos 15 dias que estávamos num grupo de oração de mulheres da igreja, alguém chegou para mim e disse, Márcia,
a mãe do jovem que matou seu filho está em depressão suicida. E naquele momento, assim, eu falei assim, meu Deus, vamos visitar essa mãe. E naquele momento ali, Deus me presenteou com 2 Bíblias e eu fiz uma dedicatória para a mãe, fiz uma dedicatória para Tarcísio aos prantos. E falei para aquele grupo, nós vamos levar essa Bíblia até a residência de Tarcísio, mas eu não quero que vocês me identifiquem. Eu não quero que vocês digam quem eu sou. Eu não quero deixar essa família constrangida. E nós fomos até a residência. E lá a avó nos atendeu com muito carinho, com muito amor. Só que ela não sabia quem nós éramos, né? Eu falei, olha, nós sabemos do problema com a sua filha, com o seu neto, e nós viemos aqui te visitar. Ele estava preso. Tarcísio é o jovem que tirou a vida de Rafael. Ele estava preso. Vamos e aí, conhecer o Tarcísio? Vamos conhecer o Tarcísio. E aí você vai contando e a gente vai apresentando os fatos. Aí está. Aí sou eu e Tarcísio, né? Eu vou explicar a vocês que foi nosso segundo encontro. Esse jovem foi quem tirou a vida de Rafael, meu filho. Tarcísio. Então, quando eu adentrei na casa, a mãe estava acamada no quarto escuro e eu fui até a sala e começamos o culto dos louvores. No momento do culto dos louvores, o Espírito Santo falou assim, aí a mãe veio para a sala e Deus falou assim para mim, você vai dizer sim, filha, você vai dizer quem você é. E naquele momento, eu olhei nos olhos dela e disse, querida, Deus te ama de tal maneira que Ele me trouxe aqui hoje para te dizer isso, que Ele te ama de tal maneira, você e teu filho, Tarcísio. Eu sou a mãe de Rafa John. Não, primeiro eu disse, essa Bíblia é para você, Deus está lhe mandando, e essa outra Bíblia é para teu filho, para você entregar para ele. Eu sou a mãe de Rafa John. E a avó dele, naquele momento, olhou para mim e falou, minha filha, eu esperava qualquer pessoa no mundo aqui, menos você. Então, eu quero deixar para você qual é a mensagem. E naquele momento, Deus disse para mim, pastor, o senhor se considera que o senhor é um filho de Deus, pastor? Eu me considero um filho de Deus. E aí todos os irmãos se consideram. Então levanta aí a mãozinha aí, todo mundo que é filho de Deus. Pois é. Deus tem um pré-requisito esta manhã para te dizer se você é filho dele. O pastor nos orientou que nós temos que amar Deus em primeiro lugar, as pessoas e as coisas. Mas Deus ainda tem algo a mais. Ele diz assim lá em Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser o quê? Filhos. Filhos. Você quer ser filho, meu irmão, de Deus? Você tem que amar os vossos inimigos. E ele diz assim, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, ele derrama chuva sobre justos e injustos, e ele faz uma pergunta a mim e ao senhor pastor Wagner e a todos nós, se vocês amarem somente o que vos amo, me fala aqui, o que você está fazendo demais? Que cristão você está sendo? Amar o pastor que te ama, que te faz bem, que só... Ele está dizendo assim, eu faço derramar sol, eu sou o Deus dos bons e dos maus, eu mando a chuva sobre justos e injustos, eu não faço acepção. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Ele fala assim, ó, até os que não creem em mim, até os pagãos, eles fazem isso. Então, queridos, naquele momento eu entendi que a cura é o perdão. E eu comecei a orar por Tarcísio todos os dias. E muitas vezes eu me peguei ali no nome de Tarcísio, eu chorava tanto no nome dele, que o nome dele, o papel ficou preto, de tanto eu chorar ali. Eu pedia, Senhor, intercedia pela vida dele, não deixe esse jovem morrer perdido, Senhor, não deixe esse jovem morrer perdido. E eu não sabia onde Deus estava me levando, queridos, porque eu não queria mais o eu na minha vida, mas o eu sou em mim. Então, um dia, uma certa feita, eu ia passando pela porta do avô de Tarcísio, quando eu vi o avô dele dizer assim, ei, você é a mãe do jovem que tirou você é a mãe de que meu neto tirou a vida do seu filho. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O meu neto, ele depois que matou seu filho, ele fugiu da cadeia, ele cometeu outros delitos, ele foi preso, ele está em Salvador preso no CASE, porque quando ele matou o Rafael, ele tinha 15 anos, meu filho tinha 19. Mas meu filho morreu com essa fisionomia que vocês viram aí, a imagem. Ele disse, olha,
Ele está lendo a Bíblia que a senhora deu a ele, e ele mandou um recado para a senhora, que a senhora continue orando por ele. Engraçado, né? Como é que ele sabia que eu estava orando por ele? Eu estava orando todos os dias por ele, o Espírito Santo. Queridos, e ali eu tomei a decisão de conhecer Tarcísio. Mas para isso eu precisei ir pedir uma autorização ao juiz daqui de Itabuna. Itabuna, na época, o juiz de menor, doutor Marcos Bandeira. E ele me autorizou, eu peguei essa autorização e eu fui até o presídio de Salvador. Quando eu cheguei até o presídio de Salvador, o diretor perguntou: você conhece esse jovem, senhora? Eu disse: não. Ele conhece a senhora? Eu disse: não. Senhora, esse jovem não morreu por um milagre. Eles fizeram um chuncho, tipo uma faca, e mais de não sei quantos esfaqueavam ele e o sangue dele jorrava metros. Foi uma cena de horror. Eu não sei como esse jovem está vivo. E eu lembrei das orações e as lágrimas que eu derramava por ele. Queridos, ele falou assim: vou preparar uma sala, tá bom? Para a gente poder fazer oração com ele e tudo. E nós fomos subindo com aquelas pessoas ali que fazem um trabalho lá no CASE, em Salvador, com ele, né? No presídio de menores infratores. E ali naquele momento que eu subi, eu fiquei meio apreensiva. Eu falei: vamos fazer uma oração? E as pessoas, dei a mão às pessoas. Quando eu terminei de orar, que eu abri meus olhos, Tarcísio estava bem em pé na minha frente. Queridos, quando eu olhei para Tarcísio, o primeiro sentimento que me veio foi: esse jovem que tirou a vida do meu filho. Mas eu estava imbuída de um amor inexplicável. Eu falei: meu Deus, será que eu estou ficando maluca? Eu estou amando o jovem que matou o meu filho, que matou a minha vida, Senhor. Eu corri para aquele jovem, eu abracei, falei: meu filho, eu te amo. Ele não entendeu nada, ele foi recíproco ali, mas ele não sabia quem eu era. Então nos levaram para uma sala à parte, e nessa sala à parte eu sentei, e começou o culto e tudo, e no momento da pregação, e ali eu sentada com ele, bem coladinha nele, eu lembro que ele estava com o cabelo molhado, tinha acabado de tomar banho, eu fazendo carinho ali na cabeça dele, pegando naquelas mãos, lembrando: meu Deus, foram essas mãos que ceifaram a vida do meu filho. E eu beijava aquelas mãos, e eu acariciava aquelas mãos, um amor, um amor, um amor, que eu dizia: meu Deus, o que é isso? E eu perguntei a ele no momento da pregação: Tarcísio, meu filho, alguma vez você já recebeu uma Bíblia? E ele disse, ele emitiu assim um sorriso, mas ele não estava entendendo quem eu era. E ele disse: sim. Eu disse: na sua Bíblia tinha uma dedicatória assim: Tarcísio, é com lágrima nos olhos que nesse momento eu tiro o nome do meu filho da minha lista de oração. Porque a Bíblia nos ensina que a gente não ora pelos mortos. Mas a partir de hoje, Tarcísio, eu vou orar por você todos os dias. Mãe de Rafa Joe. Tarcísio se levantou no ímpeto, assim, não se agarrou comigo. O coração dele batia tão forte que chegava a minha roupa a balançar e as lágrimas dele escorrendo pelo meu pescoço. Queridos, naquele momento ali, Deus começou a história da graça. Deus começou ali a história do perdão, queridos. Um dia, essa foto que o pastor colocou aí na estante, eu com Tarcísio, gostaria que o pastor pudesse ir colocando as fotos. Deus foi escrevendo uma história. Eu não premeditei nada. Deus me trouxe, quando Tarcísio cumpriu os 3 anos de prisão, ele estava no morro, e Deus falou: você vai subir um morro muito perigoso, que na época até o juiz mandou um recado dizendo: meu Deus, será que Márcia ficou maluca? O filho dela fazia parte de uma facção, Tarcísio é de outra, são facções inimigas, o que é que Márcia está fazendo neste morro? Mas eu não fazia nada premeditado. O Espírito de Deus falava para mim: vai, filha. E ele me dava, às vezes eu abria a palavra, caiu aquela: vai livrar o sentenciado à morte, em Provérbios. E ele falava para mim de uma forma muito clara. O Espírito Santo fala, queridos. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se comunica com você. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E ali eu fui, começou essa história. Eu lembro que eu subi os jovens tudo armado no morro, e quando eu cheguei, Tarcísio vinha descendo o morro, e eles perguntaram: quem é a senhora? Eu falei assim: gente, Tarcísio não disse
eu sou a mãe. Eu sou a mãe de Tarcísio. Aí eles deram uma risadinha, porque a mãe de Tarcísio é branca, é loira, né? Aí eles disseram, gente, sua mãe agora é morena? Eu falei, ele não me explicou? Eu sou a mãe de Rafa Joe. Gente, aqueles jovens ficaram assim, assustados olhando para mim. Eu não tinha noção do risco que eu estava correndo, porque eles poderiam dizer, o que é que essa mulher quer aqui? Essa mulher está armando alguma coisa para gente. Essa mulher, ela está aqui, ela está querendo matar Tarcísio, matar a gente, trazer os policiais para aqui para cima. Meu irmão, ele é fuzileiro naval. Ele é sargento na Marinha. Quando meu irmão soube, meu irmão queria vir aqui derrubar o morro. Eu falei para ele, antes disso, você vem e me derruba primeiro. Porque para você tocar em Tarcísio, você vai ter que tocar em mim primeiro, meu irmão. Sabe, queridos, meu irmão até tempo atrás, meu irmão falou, meu Deus, minha irmã ficou maluca. Mas para honra e glória de Deus, ele entendeu a graça de Cristo. E meu irmão também tomou estudo bíblico. Queridos, um dia, eu na sala com Tarcísio, ele disse assim, eu disse assim para ele, Tarcísio, meu filho, eu gostaria que o pastor pudesse colocar a foto do aniversário de Tarcísio no Espaço Novo Tempo. Um dia eu olhei para ele e disse assim, filho, você dando estudo bíblico a ele eu acho que deve ter uma foto ele tomando estudo bíblico, pastor. E eu perguntei assim, Tarcísio, meu filho, você sabe o que é graça? Uhum. Ele tomando estudo bíblico aí. Ele disse, não, Márcia, eu não sei o que é graça. Eu falei, então eu vou tentar te explicar. É normal eu estar aqui agora com você na sua casa? Ele disse, não, Márcia. Eu falei, o que seria normal? Você me odiar? No mínimo, você querer minha morte? Eu falei, tá bom. E o que? Aí ele falou assim, aí ele me interrompeu e falou, mas, no entanto, eu te amo, Márcia, e você me ama. Eu falei, pois é, isso é normal, Tarcísio? Ele disse, não. Eu falei, isso é graça. Você merecia o meu ódio. Você merecia o meu desprezo. Você tirou a minha vida. Mas, no entanto, meu filho, eu te amo com amor inexplicável. É assim que Deus te enxerga, é assim que Deus me enxerga. Entende, Tarcísio? Ele ama você. Independente do que você seja, do que você faça. O amor de Deus é inalterável. Sabe, queridos? E em sonho, ali, eu gostaria que o pastor colocasse a imagem de Tarcísio no Espaço Novo Tempo. Foi o último ano meu com Tarcísio, né? Eu convivi com Tarcísio 7 anos, vivi um relacionamento, não trouxe para dentro da minha casa, porque a minha família não é cristã, mas minha família passou a amar Tarcísio através da minha vida. Inclusive, Tarcísio casou, né? Teve um filho, que é meu neto. Eu mostrei ontem para o pastor, né? Quando o filho dele nasceu, eu fui para o hospital para poder cuidar de Duda, a esposa dele. E no momento que a enfermeira chegou e falou assim, olha, a criança vai tomar banho, eu fui até onde a criança estava, e ali a criança chorava muito, mas na hora que eu cheguei, Deus fez algo sobrenatural. Comecei a dizer, vovó, você está chorando, vovó? Ele parou, ele ficou assim olhando para mim, porque eu já orava no ventre de Duda, ali com Tarcísio, fazendo os estudos bíblicos. Queridos, o tempo não permite. Eu vou ter que ir, é muita coisa, é muito. Eu tenho esse testemunho no YouTube, para quem quiser saber alguns detalhes. Deus me pediu para escrever um livro, ele já vai estar prestes a ser editado, onde conta detalhes da minha conversão e do meu relacionamento com Tarcísio e a história de Rafael. Sabe, queridos, eu vou passar aqui agora o segundo encontro meu com Tarcísio, o próprio Tarcísio dando depoimento dele. O que aconteceu com Tarcísio, Márcia? Tarcísio, uma certa manhã, Deus me deu um sonho e Deus me revelou que Tarcísio ia embora. Eu chorei muito, eu liguei para ele aos prantos, meu filho, eu sonhei que você vai embora, você precisa sair daqui, você precisa sair daqui. E nós estávamos com o primeiro estudo bíblico, primeiro testemunho marcado para darmos juntos, porque Tarcísio tinha aceitado Jesus no domingo. Mas na quarta-feira a vida de Tarcísio foi ceifada. Foi um ano de luto na minha vida, sabe, queridos? E foi muito mais difícil o luto de Tarcísio diante das pessoas do que por Rafael, meu filho, porque as pessoas cobravam de mim. Ele não é seu filho, ele matou seu filho. E para isso as pessoas, aquilo era loucura. Eles não entendiam que é a loucura da cruz. A graça é essa. Deus amou de tal maneira que Deus colocou o filho dele no lugar de Adão. Adão pecou. Adão falhou. Jesus poderia ter falhado.
como o pastor falou, Jesus, ele ia às madrugadas a Deus para receber a agenda do dia. Todos os milagres que Jesus operava não era nele, era na comunhão que ele tinha com o Pai. Dá para você entender o que significa isso? Ele colocou em xeque-mate a divindade dele. Ele poderia ter caído. Então, nesse momento, queridos, eu quero que você ouça aí agora o depoimento de Tarcísio. Tem a foto de Tarcísio aí, né? No Espaço Novo Tempo, a gente comemorando o aniversário dele, meu primeiro testemunho com ele no Espaço Novo Tempo. O senhor pode soltar, pastor. Já são 6h57, o senhor já pode soltar o... Filho, eu gostaria assim, que você me dissesse o que foi para você esse nosso encontro. Saiba que verdadeiramente a pessoa ser perdoada de coração é muito bom e eu gostei muito. Eu quero que continuar com vocês até onde eu puder, onde eu conseguir, onde eu estiver, eu quero que você esteja do meu lado. Eu quero que você saiba que para mim também foi um momento muito emocionante, sabe? Foi esse momento preparado por Deus. Deus, ele extrai de tragédias bênçãos. E com certeza, isso tudo que Deus não fez, mas Deus permitiu, é porque Deus tem um grande plano na sua vida. E um plano também na vida de muitos jovens. E através de você, Ele quer salvar outros jovens. Então eu gostaria de que você dissesse assim, qual conselho que você daria para esses jovens? Eu daria que não entrasse nessa vida, porque essa vida é só de arrependimento e muitas das vezes muitos jovens são discriminados em vários lugares que chega, muitas vezes não arruma trabalho porque vai vir nessa vida. Eu aconselhava que quem tivesse querendo entrar, que não entrasse, porque é muito ruim. Essa vida é de cadeia ou morte, ou cadeira de rodas. Aí eu pretendo que quem tiver querendo entrar, que saia enquanto é tempo. Toda noite, quando eu vou dormir, eu dobro meu joelho diante de Deus ao chão. Peço por todas aquelas pessoas que Deus abençoe, que estão me ajudando, que me ajudam. E que eu quero sair, quero mudar de vida. E só Ele pode mudar isso em mim. Só Ele mesmo, Ele tem esse poder todo. E eu acredito que Ele vai me ajudar a mudar. Porque eu não quero viver mais nessa vida. Essa vida mesmo... O inimigo me usou, mas hoje eu descobri que o caminho verdadeiro é o caminho de Deus. Eu não quero mais viver o que eu vivi no passado. Agradeça a Deus. Não acha assim que eu sou uma pessoa extraordinária, não, porque esse amor vem dele. É Ele quem está fazendo isso com você. Essa obra é dele, é do Espírito Santo. Porque nós mesmos somos pecadores, miseráveis, cheios de falhas. Nós não temos condições de fazer o que Deus está fazendo nesse momento. Não entenda, é o amor dele por você. Eu quero falar que o momento mais interessante da minha vida toda foi naquele momento que eu estava em Salvador, que ela me perguntou se eu aceitava ela como mãe. Eu falei que aceitava. O momento mais interessante da minha vida foi esse, porque até hoje eu não tiro do meu coração. E eu tenho o propósito de chamar ela de mãe. E eu quero que ela seja minha segunda mãe. É o que eu mais faço também, a oração por ela ter me aceitado como filho. Eu aceitei ela como mãe. Isso aí foi um amor verdadeiro que Deus trouxe para nós. É o que eu tenho para dizer sobre isso. Acho que Deus, quando perdoa a gente, Ele não lembra o passado da gente, Ele esquece o passado. Deus não fica como as pessoas lançando em rosto, você fez isso, você fez aquilo, não. Quando Deus nos perdoa, a palavra dele diz que Ele pega os pecados da gente e lança na profundeza do mar, Ele esquece, Ele apaga. E eu quero que você esqueça esse momento na sua vida. Então eu quero que você também se perdoe, sabe? Eu sou uma pessoa muito sensível, quem me conhece sabe disso. Então se não fosse verdadeiro, eu jamais estaria aqui.
Mas Deus tem extraído tudo que eu tenho passado em bênçãos na vida de outras pessoas, entendeu? Então, assim, essa é a maneira que eu posso retribuir a Deus, o que Ele fez por mim. Durante esses 5 anos que eu passei de luta com o Rafael, eu vi a proteção de Deus, eu vi a misericórdia de Deus, vi o amor de Deus, nesses 5 anos de vida de luta que eu passei com ele. E a minha forma de retribuir é ganhando jovens para ele. Então, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, me dê todos os amigos de Rafael para ganhar para o Senhor. E Deus, Ele tem feito muito mais. Ele tem me dado os inimigos de Rafael. É como você disse, eu já lhe adotei como filho. Entendeu? Estou disposta a lhe ajudar. E como mãe, eu quero verdadeiramente que você dê continuidade à sua vida, que você seja feliz, você se realize, você se case, você tenha filhos, você possa reconstruir sua vida. E saiba que eu te amo, é sincero. Sei também que você aprendeu a me amar. Eu sinto isso, né? Quando eu abraço você, eu sinto seu coração bater, a sinceridade, entendeu? E você também é um menino muito especial. Essa obra, ela não tem fim lucrativo. Essa obra é totalmente para a salvação de vidas, né? E você faz parte disso, né? Você vai fazer parte da história de muitos jovens. As pessoas que escutem meu depoimento, que saibam que na vida do ser humano todos nós passamos momentos difíceis. Eu estou passando uma temporada, mas que Deus vai me ajudar e vão ajudar todos que estão passando, e que Ele esteja com um lugar reservado para mim, para essas pessoas que andem nessa vida, que se apeguem a Ele, que saiam de todas as amizades ruins, que façam o melhor para sua família, que possa ajudar seu pai e sua mãe, como a palavra que uma palavra diz, honrai teu pai e tua mãe, que os seus dias serão prolongados. Aí é o que eu quero dizer, é isso aí, somente. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque ninguém lhe forçou. Você estava livre para dizer, eu não quero, né, gravar esse depoimento, mas, no entanto, você consentiu isso, né? Então, assim, com certeza, Deus vai lhe abençoar ricamente por isso. Oi, pastor? Peraí, Bem, eu já abri. Eu só quero concluir aqui. Deixa eu fazer um apelo, Márcia, em cima dessas mãos que estão ali, e já eu volto com você. Você fica comigo, você ainda vai falar, tá bom? Fica tranquilo. Eu quero de novo trazer essa imagem aqui. Amado, você que está aí nessa sala conosco hoje, nesse ambiente, essas mãos que você está vendo aí agora, são as mãos da mãe e as mãos do assassino do filho. Esse moço, Tarcísio, matou o filho dela com 3 tiros pelas costas. Essas mãos são as mãos da mãe de um filho morto, segurando a mão de um delinquente vivo. Você vê na forma como o Tarcísio fala aí, é o segundo encontro. Procure, a gente vai dar o endereço para você, ver todo o testemunho da Márcia. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu não acredito, queridos, que isto que a Márcia está fazendo, ela está fazendo, ela não parou. Vou mostrar já para você. Não é humano. Não é humano. Isto não é humano. Eu nunca vi nada nesse nível. Ontem eu disse, parece filme. Não para exaltar a Márcia, para colocar a Márcia num lugar diferenciado, não. O testemunho da Márcia é tão importante como todos os outros que foram dados aqui, porque o que importa é a experiência. Mas eu estou vendo a mão de uma mãe, de um filho morto, segurando as mãos de um delinquente que tirou a vida do filho dela pelas costas. E ela vai lá e perdoa esse garoto. E ela diz assim, você sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Ela vai dizer assim, sabe o que é, filho? Você não merece isso. Você não merece isso. Você vai ver que ele diz assim, ó, o mais feliz da minha vida foi quando ela disse que gostaria de ser a minha mãe, e se eu aceitava isso. Sabe o que é isso, amigo? Amigo, isso é graça. Sabe quando Jesus olha para você e para mim e diz assim, Wagner, eu gostaria que você fosse meu filho.
Ei, você está achando que a situação é diferente? Sabe quem matou Jesus? O seu e o meu pecado. Quem matou Jesus Cristo foi o seu e o meu pecado. Você acha que ele morreu na cruz? Por quê? Por que mesmo ele morreu na cruz? Por causa do seu e do meu pecado. Quando Deus se oferece e ele se aproxima, ele segura a sua mão e diz assim: ô Pedro, ô João, ô Augusto, ô irmã Verônica, ô pastor Jairo, ô Lúcia, ô pastor Edinaldo, pastor Esmeraldo, ô Liliane, ô Santos Vinícius, ô Sami. Quando Deus se apresenta e segura nossas mãos, diz assim: filho, você aceita que eu seja seu pai? Você aceita? Eu quero ser seu pai. Ei, escute uma coisa, amado. A cena é a mesma, viu? A cena é a mesma. A Márcia não está fazendo por Tarcísio o que Deus não fez por ela. Um dia Deus segurou a mão da Márcia e disse: Márcia, você quer ser minha filha? Eu quero ser seu pai. Quando Deus fez isso, e Márcia segurou as mãos de Deus, quem estava segurando a mão de Deus era quem tinha matado o filho dele. Eram as mãos de um Deus, de um filho morto, graças a Deus ressuscitado, graças ao poder da redenção, mas era a mão de um Deus, de um filho morto, segurando a mão da delinquente Márcia. A cena só está se repetindo aqui. Deus nunca pediu para mim e para você algo que Ele mesmo não tenha feito, amigo. Isto que você está vendo aqui, alguém pode dizer: isto é um absurdo. Perdoar um pedófilo é um absurdo. Perdoar um assassino é um absurdo. Perdoar um filho que tirou a vida de uma mãe é um absurdo, amigo, se houver arrependimento. E se houver amor no seu coração, porque perdão se libera primeiro. E depois a pessoa pede, sabia? Quando você pediu perdão para Deus pela sua delinquência, quando você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, não foi porque você pediu que Deus liberou. Ele liberou porque Ele te ama. Não foi porque você pediu. Quando você pediu, já estava liberado. E a gente fica esperando as pessoas virem até nós pedir perdão, para só depois que elas pedem, nós liberarmos o perdão. Ei, você que está dormindo aí nesse tipo de religião, perdão se libera antes da pessoa pedir, antes do delinquente pedir. Márcia está oferecendo a esse jovem algo que nem ele mesmo sabe o que é. Mas sabe por que ela está liberando, querido? Que ela tinha recebido de Deus, que estava liberando isso. Está me entendendo, queridos? Perdão se libera antes do delinquente pedir. Porque perdão não é uma questão entre você e quem te ofendeu. Perdoar é uma questão entre você e Deus. Sabe, o amor não é um dom? O perdão também é um dom. E o perdão não vem de quem te ofendeu. O perdão que você deve oferecer vem de Deus, é um dom. E quando a pessoa que te ofende chega para te pedir perdão, você já tem esse perdão liberado e você vai dizer assim: puxa vida, como você demorou a vir aqui. Eu estava esperando você. Lembra do pai do filho pródigo? Onde é que o pai do filho pródigo estava quando o filho chegou? Dentro de casa, esperando o filho chegar e gritar: pai, eu pequei contra ti. Pai, me ouve, acende a luz, abre a porta, me recebe. Onde é que o pai estava, amigo? O pai estava no portão, oferecendo graça antes que o filho chegasse. Perdão se oferece antes do delinquente pedir. E vou dizer mais, viu, querido? Se você entendeu bem o plano da redenção, perdão é isso aí, ó.
Perdão é isso. Esse menino, ele não pediu para Márcia. A Márcia foi oferecer. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais profunda e mais transformadora. Márcia foi oferecer perdão. Ele não tinha pedido, não. Mas ela foi. Sabe por que ela foi, queridos? Porque, olha para mim aqui, ó, eu preciso falar para você. Eu vou deixar essa imagem para você ficar vendo isso aí. Mas ouça o que eu estou te falando, queridos. Sabe por que ela foi? Não é porque ela é especial, é 10, é top, é melhor que você, não. Mas a Márcia recebeu o dom do perdão. E ela amou mais esse menino que as dores do próprio coração dela. Ela amou mais o camarada que tirou a vida do filho dela, mais do que a dor do próprio coração. E Márcia sofreu pela vida desse garoto. Você tem alguém para perdoar e está achando difícil? É porque talvez você se ache melhor que essa pessoa que você precisa perdoar. Você está precisando perdoar alguém e está achando um absurdo? É porque talvez você não considere que o que você fez contra Deus seja um absurdo. Eu queria mudar isso hoje. Nessa imagem, as mãos de uma mão de um filho, as mãos da mãe de um filho morto, segurando as mãos de um delinquente que o matou. Quando Deus segurou sua mão, falando assim, eu posso ser seu pai? Era a mão de um Deus de um filho morto, para salvar você, delinquente, para salvar a mim, delinquente. Você não entendeu isso ainda, né? Está morto aí, cheio de mágoa no seu coração, né? Está aí carregando morto em você. E você acha um absurdo. Absurdo mesmo, amigo. É não ir perdoar. Absurdo é deixar quem te maltratou morrer ferido no campo de batalha. Porque a pessoa que te maltratou, amigo, ela está perdida. Ela está doente. Precisa de cura. Deixa eu te dizer, você é a cura desta pessoa. Você é a cura desta pessoa. Você é a ponte da salvação dela. Deixa eu te mostrar mais uma imagem que eu acho que vale muito a pena eu te mostrar isso aqui. Vale muito a pena, tá bom? Só um minutinho. Sabe por quê, queridos, que eu vou mostrar essa imagem? Porque a gente precisa entender a extensão da obra de Deus em nossa vida. Precisa entender. E vou colocar a Márcia agora, ela vai orar. Ela vai orar. Mas sabe onde é que Márcia trabalha hoje? Ou já trabalhou, não sei, não tenho certeza se ela continua trabalhando. Continua trabalhando, né, Márcia? Aí, rapaz, não vamos contar isso agora, é linda essa história. Aí ele recebendo estudo bíblico, ele morreu e a Márcia vai dizer. A Márcia está aqui, queridos, hoje, ó. Dentro do presídio. São pessoas que estão sendo batizadas, e depois da morte do filho, a Márcia assume um ministério carcerário. E ela vai para dentro das cadeias, para cima dos morros. Ela vive entre as duas gangues, salvando jovens. Há mortes que são para a vida. E a morte do filho dela foi para a vida de centenas e centenas. Esses jovens estão recebendo a Cristo. E sabe por que elas respeitam muito a Márcia? Porque quando ela prega, não é a Márcia que prega, né? É a mãe do Rafa Joe. E ela perdoou o menino que matou e ainda o tomou como filho. Sabe o que é isso? Graça. Graça. Márcia, diga para eles, para mim, as palavras que estão no seu coração nesses 2 minutos para a gente fechar e eu vou colocar a música para a gente orar, tá bom? Quando eu estava ali naquele vídeo dizendo aquelas coisas para Tarcísio, foi natural, nada foi premeditado. Nenhuma dessas fotos aí, eu falei para o pastor, que eu não levava ninguém para fotografar. Deus sabia que era tudo natural, então Deus ia colocando as pessoas nos pontos estratégicos para ir filmando e
fotografando. No caso da filmagem aí foi porque o juiz pediu para fazer um trabalho juntamente com o secretário de Educação. Eu não imaginava que tudo isso iria se concretizar na minha vida. Quando eu disse para Tarcísio, você vai fazer a parte da história de muitos jovens. Queridos, a primeira vez que eu entrei no presídio, eu chorei igual uma criança quando eu olhei. Porque ali eu falei, meu Deus, quantos Rafaéis, quantos Tarcísios. Gente, quando a gente entra lá, eu vejo exatamente aquela passagem bíblica que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um amor que se derrama em mim, os irmãos que vão comigo, irmã Eliane, o irmão Jota, os irmãos que fizeram parte desse ministério, né? A irmã Eneida, outros irmãos que fizeram parte também, não dá para citar o nome, o tempo não permite. Queridos, irmão João, irmã Celidalva, queridos, é um amor da gente, se a gente pudesse, a gente levava tudo para casa, sabe? A gente não consegue ver. E ali, queridos, tem todo tipo de pecados, de estuprador, de tudo que você imaginar, do pecado que você possa imaginar tem ali dentro. Mas eu peço humildemente oração por esse ministério. Nós precisamos de muita oração. Não é fácil, a gente pisa no terreno do diabo. E são cenas lindas. Você vê homens que a sociedade teme e treme, chefes de facção, agarrado aqui, chorando e as lágrimas caindo. Ai, gente... Eu falei para o pastor, se eu pudesse, eu levava toda a sociedade lá para dentro, para a gente entender verdadeiramente o que é a graça de Deus. E eu quero encerrar com essas palavras. E essa obra do presídio foi um sonho, quando eu ainda estava com Tarcísio. Deus me mandou um sonho, ele disse, passo a passo, como seria a obra no presídio. E eu confesso a vocês que eu não sou uma mulher forte, eu não sou uma mulher corajosa, gente. Eu apenas me coloco nas mãos de Deus. Sabe aquela passagem que diz assim, o verdadeiro amor, né, lança fora o medo? Então, mesmo com medo eu me lanço. Mesmo com medo eu vou, porque eu sei quem tem crido. Eu sei quem está do meu lado. Eu digo para ele, pai, eu tenho medo. Pai, eu sou insegura. Pai, ele diz assim, filha, olha para mim. Eu estou segurando suas mãozinhas. E aí eu vou. Márcia, é isso aí, pastor. Eu tenho 3 coisas para dizer para você. Eu te amo e preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Louvado seja Deus pela sua vida, filha. Pela sua vida. O seu ministério tem salvado outros jovens. Casualmente nós estávamos conversando, encontramos um que você tinha pregado lá no presídio, uma menina. Na hora que a gente estava conversando, eu tive a oportunidade de conversar com ela e ministrar para ela. E eu vi, Márcia, eu vi a felicidade dessa menina te encontrando e agradecendo pelo seu trabalho e pelas palavras. E eu perguntei, o que marcou você na vida da Márcia? Assim, pastor, as palavras que ela disse para a gente lá dentro do presídio, são palavras que falam no nosso coração, que mexem com a gente. Eu sou muito agradecido pelo que ela fez lá por mim. Márcia, deixa eu dizer para você. O seu filho morreu. O Senhor permitiu, porque você tinha que levar a salvação a tantas outras pessoas, que talvez a gente não chegasse lá. Você aceitar esse menino como seu filho, não é à toa, Márcia. É que o seu testemunho fica muito mais poderoso nesse lugar. E você assume uma dimensão diante deles absolutamente transformadora. Que Deus proteja a sua vida, que Deus proteja a sua saída de casa, o seu retorno, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. E nós vamos orar pelo seu ministério, Márcia, porque junto com esses irmãos aí que te ajudam, muitos desses meninos estarão lá na eternidade. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo testemunho, viu, querida? Obrigado mesmo. Querido, sabe o que eu fiquei pensando?